Amor é isso, vou deixar disso, nunca mais vou amar. Vai, agasalha o teu vinho e toma o caminho que deve seguir. Que história de medo é essa? Medo de quê? Futuro é o futuro, ora essa. Você tem que se decidir, minha filha. Teu mundo agora é outro. Zininho, o gentleman do samba. Contar a história, a versão da mãe, né? Que é a mesma versão do pai, porque foi assim que aconteceu. Ela não podia sair de casa, né? Naquela época não tinha muito de sair para passear, para paquerar, enfim. E então diz que ela ficava na janela, né? O namoro era na janela. E aí, um dia ela estava na janela e chegou um bilhetinho, e era um bilhetinho do pai convidando ela para fugir. Aí o Zininho mandou um recadinho pela Dona Emília para mim. Ele disse que era para mim estar às 7 horas lá na esquina, lá no Estreito. 6 horas eu já estava lá. E aí fugiu com ele, fugiram do balneário do Estreito para Canasvieiras. Dodô, para onde que o Zininho foi? Porque o Joca Vieira está procurando a filha dele que não dormiu em casa. E aí foi assim que começou a história deles. Você era a mais linda das flores, muito mais formosa que a própria rosa. Lindo mal me quer, em forma de mulher. Um dia alguém lhe viu e o jardim dos meus amores perdeu a mais linda das flores. A sua infância dele ali na rua Menino Deus, descendo ali o Hospital de Caridade, né? Naquele tempo ali, aquilo ali era um bairro mais popular, bem popular mesmo. Ali ele passou a infância dele. A minha bisavó, né? Minha bisavó Maria Barbosa, que criou meu pai, ela ficava, lógico, né? Preocupada com o futuro da família, né? Então, ela tentava fazer com que ele se interessasse por alguma outra coisa que não fosse música. Uma senhora de muita visão, a avó paterna do Zininho, disse assim: vou comprar um carro de praça para que meu neto ganhe a vida. E aí o seu Manuel de Menezes, um jornalista muito famoso na época, ele estava recebendo o cantor Orlando Silva, né, o cantor das multidões, para fazer show na cidade. E aí, recebendo Orlando Silva, chamou um táxi para mostrar a cidade para ele, né? E chamou quem? O táxi do seu Zininho. E aí conta a história que eles desapareceram por 2 semanas e ninguém sabe aonde eles estiveram. Eu escutei algum dia desses aí alguma história de alguém que sabe por onde eles passaram. Se mandaram por esse estado aí: Zininho, Orlando Silva, Manuel de Menezes, pronto. Zininho voltou cada vez mais apaixonado pela música, né? E foi assim que Zininho disse: eu tenho que seguir esse meu caminho. Eu sou um poeta. Zininho era cantor de rádio, então
inspirava assim um sentimento de artista nas pessoas. Imagina 60, 70 não tinha televisão aqui ainda, 60 pelo menos não tinha televisão, então o rádio é que comandava aqui, né? E existia aqui a época de ouro do rádio, e o Zininho era aquela figura, cantor de rádio, aquele negócio todo, exercia assim um fascínio nas pessoas, né? O Zininho tem aquele período rico, né, do rádio no Brasil, né, que são os anos 40, os anos 50, né, e ele vai vivenciar todo esse momento. E ele começou muito cedo ali na Rádio Guarujá. Esse programa, inclusive, era feito na Rádio Guarujá. O programa era o Gentleman do Samba, né? Era um programa que ele produzia, ele fazia e era acompanhado pelo conjunto do Mabor Ferreira, né? Ele era um homem que nasceu com o rádio e para o rádio, porque ele entrou no rádio, na Rádio Guarujá, onde ele fez a escola dele na Rádio Guarujá. Ele saiu do ensino médio, foi direto para a Rádio Guarujá, né? Na década de 49, por aí. No início ainda de um programa, se não me engano, era a Sequência Modelar, que era um programa de shows com cantores, atrações gerais, e tinha uma equipe fabulosa, né, de profissionais, né? Adolfo Ziguelli, Antônio Severo, Carminati Júnior, e estava lá aquele sujeito no palco mexendo em fios e gravadores, microfones, e dando ordens, mandando ali no ambiente. E chamava a atenção. Daqui a pouco ele sumiu, começou o programa, com atrações e tal, e lá pelas tantas surge o mesmo sujeito dentro, só que engravatado, e começou a cantar uma música do Frank Sinatra. Eu conhecia muito do Zininho, era parte técnica de gravação de jingle, dessas coisas todas que tinha ali na época, gravação dos programas que eles tinham, como Bar da Noite, enfim, aquela radionovela. Tinha sempre aqueles shows de auditório na Rádio Diário da Manhã. Era um momento, então, em que eu ia com ele para a rádio e ficava junto da técnica. Ele era operador de som, né? Mas ele era mais que um operador de som, ele fazia de tudo, né? Ele produzia programas e tal. Agora, a parte de composições dele mesmo, as músicas que ele fazia, o samba-canção, as marchas de carnaval, aquela coisa toda, ele fazia mais sozinho. Ele ficava em silêncio e ninguém podia falar com ele, porque ali ele estava compondo, né? Mas a parte de jingle, não, ele fazia abertamente na frente de todo mundo. O Aldo, olha, Aldo, faz isso aqui e tal. O Aldo fazia no piano, fazia o arranjo, chamava o pessoal, isso tudo eu presenciei. O Zininho participava, às vezes, como apresentador, como radioator também, ele era muito bom nisso. Quando aparecia uma ponta, tinha que fazer, e a gente fazia. Era uma família, na hora dava tudo certo. Desbancamos a Rádio Nacional aqui, com novelas ao vivo. Me lembro da época. A audiência era fabulosa. Gente que ia lá pro estúdio para ver no vidro, para olhar, ver quem era ao vivo, quem estava fazendo os programas. Florianópolis, da Diário da Manhã. Dia 12 de agosto, segunda-feira. Diante de sua última cena, diante das palavras sem nexo que ela disse, há muito tempo, há anos talvez, que Marta não estava em seu juízo perfeito. Eis o elenco que levou até os seus receptores a novela de Moisés Veltman, Um Raio de Sol. Valéria, Alda Jacinto. Lucinha, Neide Maria. Padre, Alvim Barbosa. Eu conheci o Zininho em várias fases da vida dele, né? Como sonoplasta da Diário da Manhã, onde faziam aquelas novelas diariamente, às 10 horas, onde o Rosendo trabalhava, Aldo Silva, e o Zininho fazia sonoplastia. É que naquele tempo era aquela sonoplastia artesanal, né? Que para fazer um cavalo trotar, batia-se numa caixa de fósforo com palitinhos, né? Hoje é tudo na tecnologia. E num dia desses eu tive o prazer de encontrar ele e conhecê-lo. E desde então fiquei admirador do Ziza. O Zininho foi uma grande ideia musical na minha vida também. Naquela época eu ganhava 11 mil em Lages. Eu vim pra cá ganhando 35 mil. Mas eu larguei aquilo tudo lá na hora, né? Vim embora. E o seu Aldo se encarregou de levar o Zininho, levar uma turma de Maria, eu e o Zininho, pra fazer um showzinho lá, né? Em Tijuca, lá na terra do seu Aldo. Aí ele disse pra mim que o Aldinho, eu fiz um samba pra lá.
E ele foi cantando de Florianópolis até lá para mim. Chegou lá e disse para mim assim, tu és capaz de cantar o samba? Eu disse, sou. Eu tinha facilidade para pegar, né? A dona Catarina, dona da casa, mãe da Jandira, nascida aqui no Morro da Caixa, chegou para mim e disse, lá no Morro nós cantávamos muito músicas do Zininho, sambas do Zininho. Aí fomos vendo que os nossos, parentes ali do Morro, pessoas do Morro, que Zininho tinha até músicas conhecidas deles, mas desconhecidas na cidade, em homenagem a Valmir Carris, Magia do Morro. Quem subir lá no morro vai ver a magia que o morro tem. Vai ver cabrochas vingando, vai ver a roda de sambas, vai ver a vida passando. Era um abençoado, né? Porque o Zininho não tocava nenhum instrumento, nem sequer uma caixa de fósforo. E a obra dele nascia prontinha, com letra e música juntos. Tinha uma capacidade criativa. E o Zininho fez de tudo um pouco, né? Ele fez modinha, ele fez samba, fez muita marcha rancho, fez marcha de carnaval. Ele era um craque, né? Na forma como compositor, né? Ele era um músico autêntico, não tocava nenhum instrumento, compunha com a cabeça dele mesmo, como vários músicos são assim, tocam poucos instrumentos, mas a melodia já vem no desenho da mente, né? Então ele já construía aquelas poesias e aquelas melodias sem precisar ter o instrumento para conduzir. Isso aí já, para mim, é um estágio mais elevado. O Zininho foi espetacular nesse ponto. E ele era muito exigente, muito caprichoso, gravava tudo que queria gravar e documentar. Ele tinha o cuidado de levar o gravadorzinho que ele tinha. Um grande compositor da hora, assim, uma pessoa que chegava num barzinho e em coisa de 10, 15 minutos fazia uma música. Então não tinha instrumento harmônico. E a própria harmonia ela é gerada da própria melodia, né? Então, realmente, o Zininho fazia tudo. Claro que era legal ter alguém para escrever, para cifrar a harmonia, mas a harmonia está implícita dentro da composição, né? Um gênio. E eu tive o prazer de conviver com ele muito tempo e ser o responsável pelas gravações das músicas dele. Vamos dizer, 95% das músicas dele eu fiz a partitura, os arranjos. Então eu achava uma pessoa excepcional. Ele era um compositor espontâneo, né? As coisas saíam, né? Várias vezes ele nos disse, a música baixava nele, né? Ele tinha que ter um lápis ali na hora para anotar, senão ele também ia embora, né? Ele não tocava instrumento nenhum, mas ele tinha uma musicalidade fora do comum, né? Ele era muito ligado ao carnaval, né? As marchas de carnaval e sambas. Então eu fico impressionada assim, a quantidade de composições dele para o carnaval, ligados ao carnaval, e também os sambas, marcha rancho. Que o Zininho foi um dos primeiros a botar em letra de música a palavra malandro, a palavra morro. Tudo isso está na complexidade da música do Zininho. Então o Zininho tem uma linguagem de comunidade. Não adianta fazer samba, tu tem que saber falar a linguagem do sambista. E o Zininho falava muito bem a linguagem sambista. Sim, porque ele era uma pessoa que circulava, né, por todo esse contexto, né, toda essa tessitura social, né? Era uma pessoa que realmente convivia com artistas negros, com sambistas, né, com carnavalescos, né? Então ele enxergava muito bem essa questão do preconceito, e uma das formas, né, dele mandar a mensagem contra, né, essas temáticas, né, seria em forma das suas canções, das suas belas canções.
Mas ainda hoje o negro sofre grande mal, que é o preconceito racial. Mas ainda hoje o negro sofre grande mal, que é o preconceito racial. Se tu parar para fazer uma análise friamente dos sambas no Brasil, de escola de samba na década de 60, não existia uma abordagem dessa questão do preconceito, que já existia, claro, e ele teve a preocupação em fazer uma obra mostrando a importância das pessoas negras e que todos são iguais para a sociedade. Naquele período, quem comandava o canto da escola de samba eram as mulheres, cantando juntas. Ele vai, em 59, a Rádio Guarujá faz um concurso de samba, marchas carnavalescas, e ele ganha o primeiro lugar com samba Quem é que não chora. Vai ser um sucesso carnavalesco nos clubes, nas ruas, né? Que beleza, hein? Está fazendo um ano, ai, ai, meu Deus, que ela foi embora. Hoje está fazendo um ano, ai, ai, meu Deus, que ela foi embora. Quem é que resiste quando a saudade devora? Quem é que não chora? Ai, quem é que não chora? Foi no carnaval passado. Tem outros sambas também, como Miramar. Miramar é uma pérola, porque ele vai trabalhar ali a memória, ele já chama, dizendo que aquele local é um berço, inclusive, de serestas e também de carnavalesco. Na verdade, o Miramar foi um ofício, né, que ele escreveu para o prefeito para pedir para recuperar a edificação onde funcionava o Miramar, né? E até tem um documento de que parece essa música foi até censurada na época, porque acharam muito audacioso. Pois é. Digníssimo senhor prefeito, muito respeitosamente, estamos diante de Vossa Excelência para pedir humildemente, senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho e querido Miramar. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho e querido. Minha maneira de pensar, e o que eu penso, eu digo, e eu acho que é o seguinte: de repente as pessoas chegaram, invadiram as nossas pontes, as nossas praças, as nossas ruas, os nossos quintais, as nossas casas, e de repente agora acham que devem e têm o direito de invadir as nossas cabeças. Me perdoe, a minha não. Ele fez um brilhante acervo, né, sobre a memória, né, do rádio, a memória das rádios novelas, né, dos concursos de auditório, né, de festivais. Né. Então, o acervo Zininho, a cidade de Florianópolis, a memória da cultura de Florianópolis deve muito ao Zininho. O acervo, esses documentos que ele acumulou, que precisa, que ele organizou, que precisa ser mais organizado e dar mais acesso, é muito importante para a cidade. Formação de identidade, formação política da cidade, que tem entrevistas com políticos, formação econômica, porque tem jingle, tem as questões de muita fala da urbanização da cidade, tudo isso está registrado nas fitas do vô ali, sem falar a história da rádio, claro, da sua própria história dele, nas suas composições, a história da Neide Maria Rosa está toda lá. Aqui eu crio, aqui eu desenvolvo, aqui eu me escondo, aqui eu faço todas as coisas. Eles ligaram pedindo uma música.
era um negócio muito depressa, muito para ontem. Eu tentei com algumas pessoas de estúdio, compositores, tal, negócio, e não agradou as pessoas. E eu, de repente, frustrado, fui pro hotel e... Se trancou no quarto do hotel. No outro dia de manhã eu fui chamado. O rádio do quarto assim fechado, né? O cara tocou, não atende. Aí, pode subir. Eu fui lá, bati na porta, o rádio altos volumes, disse, putz, meu pai morreu aí dentro, né? O rádio altos volumes e ele não atende. Chamei, os caras já iam com a chave lá para abrir, de repente ele saiu de lá, assim, penteando o cabelo, assim, todo perfumado, assim, saiu o jingle. Dos amigos, Adolfo Zigueli, batizou de Rancho do Amor à Vida. É essa que nós fizemos lá no Rio, sob pressão, que as pessoas gostaram na peça. Oi, Zigueli, obrigado pelo nome da música. Viver, amar, sorrir, cantar, andar pelas ruas da minha cidade, sem ter que seguir e sem ter que voltar. Curtir o sol, o céu e o mar. Toda sexta-feira a gente se reunia no Bar do Ori, a partir das 11 horas, e dali deixou a porta do Jeep aberta que ele herdou do Zigueli, né? Depois que o Zigueli faleceu, ele ficou com o Jeep do Zigueli. E alguém saiu e o Luiz Henrique falou, deixa a porta aberta. Aí o Zininho, deixa a porta aberta, já saiu a música na hora. Deixa a porta aberta. Tenho andado tão distante de ti, mas nunca deixei de te amar. Pode ser, deixa a porta aberta, qualquer dia vou voltar. Tenho andado tão distante de ti, mas nunca deixei de te amar. Faz tempo que eu tenho vontade de voltar. Não pense que eu não senti saudade. Bar, para o Zininho, pelo que se observa na vida do Zininho, o bar era um lugar dos melhores afetos dele, né? E o bar, quando a gente fala do bar, a gente não fala só das paredes, da porta, do balcão, do atendimento. A gente fala das pessoas que estão no bar, né? Que muitas canções nasceram em guardanapos e canções com uma pequena caixa de fósforos pode virar também uma inspiração. Então, ideias vão surgindo. Na cabeça do Zininho era um terreno fértil para que a obra dele acontecesse de maneira quase natural nesse ambiente, né? Aí eu recente tinha começado no táxi, lá em 1980. Aí eu parei no Bar do Ori para tomar um café e ele chegou. Chegou, perguntou de quem era o táxi. Disse, é meu, estou tomando café. Não, tranquilo. Termina o café, nós vamos fazer uma corrida. Aí que tá. Aí começou em 1980 e foi até 98 praticamente, quase 20 anos. Ele sempre falava para mim, eu não esqueço, né? Valério, tu sabe mais da minha vida que a dona Ivete, que é a esposa dele, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui e eu tropecei no Rancho de Amor à Ilha, que foi uma coisa completamente ao acaso, eu não sabia da existência, nada disso, e eu fiquei muito impressionado pela qualidade da obra do Zininho e pela qualidade do Rancho de Amor à Ilha, de uma letra exuberante que fala de um lugar exuberante e fala das pessoas desse lugar, né, de uma maneira com muito bom gosto e que chamou muito a atenção. Andar pelas ruas dessa cidade, assobiando, olhar o mar, né? Olhar o céu, isso acho que o Zininho tinha essa composição, né, entre a geografia da cidade, né, a vida social dessa cidade e a música, né? Deixar a vida mais leve, vamos dizer assim, né? Nós de Florianópolis, aqui dessa ilha, nós temos uma mania horrível de só prestigiar aqueles que nascem fora das nossas fronteiras regionais. Não que aqueles que nós prestigiamos e que são de outras fronteiras não tenham valor, mérito e sejam realmente excelentes cantores, magníficos poetas. Só que o Zininho rompeu esta barreira. Ele conseguiu romper essa barreira e até a convencer
que nós todos vivíamos numa ilha formosa, cheia de graça. Ele era uma grande figura humana, um grande papo, e reuniu-se sempre, né? Ali, Diário da Manhã, ficava no segundo andar, no primeiro andar era o bar Príncipe, mais conhecido como Filinto. Então, entre um programa e outro, eles desciam, tomavam uma cervejinha, uma pinguinha, e dali saíam piadas, saíam histórias, saíam gozações. E, inclusive, o Rancho do Amor à Ilha foi ele, não sei se compôs inteiramente ali, mas finalizou ali. Tudo que tinha em música em Florianópolis era aqui. Aqui num bar que tinha aqui, do lado do Bradesco ali, o bar do Filinto ali. Você quer achar os músicos, você ia ali, estava todo mundo ali, né? Por exemplo, eu acompanhei toda aquela mecânica da gravação, da escolha do hino de Florianópolis, que é o Rancho de Amor à Ilha, né? Mas recebi um telefonema numa segunda-feira, que seria o final da inscrição do concurso. Então ele queria não que eu fizesse uma música para ganhar o concurso, mas que eu pusesse o meu nome entre os inscritos. E com aquela prensa naquela segunda-feira, fui para casa, na terça comecei a mexer com as coisas, li livros que não diziam nada com nada, mas me veio inspiração através da Ilha da Moça Faceira, da velha rendeira tradicional. E aí a coisa desenvolve, que quando a luz desce, está iluminado. Quando ele lançou essa música, O Rancho do Amor à Ilha, ele estava confeccionando a letra. Aí o Zininho chegou com uma folha, nunca esqueço disso. O Ziguete está sentado, Ziguete, dá uma olhadinha nessa letra aqui. Ele não achava esse terminho aqui para cestrosa, dengosa, vence eles para ele. O Adolfo Ziguele é que deu essa dica para ele, eram muito amigos. Tua lagoa formosa, ternura de rosas, poema ao luar. Cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se espelhar. O poeta não marca o poeta é isso. O poeta é que canta a sua terra, que canta o seu amor, que canta o seu coração, enfim. Que canta o que sente. Tá? Beleza. Obrigado. Legal, meu irmão. Muito bem. No último dia ele se inscreveu. 200 músicas. Quem venceu? Cláudio Alvim Barbosa, o Zeninho vencedor. Rancho do Amor à Ilha. E essa música, ela tocou o coração de todo mundo. E quem gravou a música? Neide Maria Rosa. Um pedacinho de terra perdido no mar. Um pedacinho de terra, belezas sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, belezas sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde vaqueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Cristal onde a lua vaidosa, cestrosa, dengosa, vem se espelhar. Um pedacinho de terra perdido no mar. Um pedacinho de terra, belezas sem par.